Assim como eu falei no culto de jovens, no sábado, que foi bênção, inclusive quem não foi perdeu, porque foi poderoso, muito, muito, muito bom. E lá no culto, eu falei sobre aquilo que o Senhor estava falando muito ao meu coração recentemente, que era sobre obediência, sobre ouvir a voz dele, entender e alinhar o nosso coração com a vontade dele, para nós fazermos aquilo que ele nos diz. E eu estou sendo muito ministrada sobre isso. E eu queria falar com os irmãos nessa noite também sobre obediência. Não vou me demorar. Vai ser uma pequena reflexão, mas eu vou pedir desde já que você abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 15. Samuel 15, a partir do verso 1 mesmo. E nós vamos falar sobre obediência. Obediência que não é um comportamento isolado, não é uma situação única, mas que é um princípio espiritual. De Gênesis a Apocalipse, nós sempre observamos que Deus, ele sempre mede os relacionamentos, não simplesmente só por palavras, mas também por respostas, né? Quando há resposta obediente, né, há comunhão entre Deus e nós, né? Então, obediência não é uma coisa que é uma situação única. Não pense que é um comportamento isolado. Mas obediência é um princípio espiritual, é algo que nós devemos carregar, é algo qual nós devemos viver, levar isso como parte de nós. E nós muitas vezes achamos que, como é que eu posso ser obediente se eu não escuto ao Senhor? Sabe, meus irmãos, Deus, ele nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de falar através de sua palavra. O céu, ele nunca está em silêncio. Mas sabe o que é que muitas vezes está em extremo barulho? O nosso coração. O nosso coração muitas vezes tem tantos ruídos. Nos nossos ouvidos tem tantos ruídos, que muitas vezes a gente não consegue identificar a voz do Senhor. Mas ele nunca deixa de falar conosco. Seja por meio de sua palavra, principalmente através de sua palavra. Seja pela vida de um homem de Deus, de um irmão que está perto. Ele nunca deixou de falar. E ouvir a voz de Deus, ela é o começo da obediência. Ouvir a Deus sem obedecer acaba transformando aquilo que era para ser revelado, praticado em frustração. E nós hoje vamos falar sobre um homem que ele ouviu a ordem de Deus. Ele entendeu, mas ele não respondeu com obediência completa. Nós vamos falar sobre Saul. Samuel capítulo 15, versículo 1, diz assim: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho
desde Avilar até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam o rei Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Até aí. Feche os seus olhos mais uma vez. Ai, Paizinho, aqui estou eu. Quem sou eu, Jesus? Sou apenas uma serva apaixonada que tenta sempre ouvir a tua vontade. E aqui estou como instrumento nas tuas mãos, como um canal da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar através da minha vida. Que o Senhor venha tocar cada coração que aqui está. Que a tua palavra soe de forma clara, compreensível, para que ao chegar no coração dos meus irmãos, Pai, ela possa gerar muitos frutos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeiramente, essa água é só para pastor? Ou pode também? Amém. Vamos lá. Eu gostaria de lembrá-los, antes de nós partirmos de fato para o texto, só contextualizar um pouquinho o porquê de Deus querer essa destruição completa dos povos amalequitas. Não é como se Deus tivesse acordado num dia irritado e vamos destruir todos os amalequitas, todos os bois, mães, filhos, animais. Não foi exatamente isso que aconteceu. Essa ordem de 1 Samuel 15 é um cumprimento de algo que o Senhor já tinha declarado antes. Se nós formos dar uma olhada em Êxodo, em Deuteronômio, nós vamos ver que o povo, quando eles estavam saindo do Egito, os amalequitas, eles atacaram os israelitas de forma covarde. Eles atacaram por trás, pelas costas, e pegaram primeiro os mais fracos, os mais cansados. E não somente aí, mas também se nós formos olhar lá em... acredito, acho que eu não anotei. Mas em Números, em Juízes também menciona que ele
que eles sempre apareciam para roubar, para destruir colheitas e enfraquecer Israel. Ou seja, eles se tornaram um símbolo de um povo que era uma resistência do povo de Deus. Não é como se fosse uma situação isolada, mas eles estavam constantemente atacando o povo do Senhor. Então, a gente pode concluir que Amaleque, ele não somente queria destruir o Israel, ele queria impedir o cumprimento da promessa. Então, só para os irmãos entenderem, não é como se Deus tivesse acordado num dia chateado e desse aquele recado para Samuel repassar para o rei Saul. Não era isso. Era algo que já vinha acontecendo, algo que já vinha sido decretado pelo próprio Deus antes de situações anteriores. Então vamos lá, vamos voltar para o texto. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Quando eu abri aqui no aplicativo da Bíblia aqui no celular, apareceu uma observaçãozinha no termo destruição. Esse termo aqui, destruição, ele em hebraico, ele quer dizer uma consagração irrevogável. Era como se fosse assim, algo mais incisivo, algo que não podia deixar de ser feito e que tinha que ser feito de forma completa. Aí no versículo 5 diz assim, versículo 6, perdão. Então disse aos queneus: retirem-se e saiam dos meios dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Versículo 8. Saul capturou Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Contudo, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. E aí nós temos o nosso primeiro ponto, que é a autossuficiência. Eu vejo isso como uma autossuficiência de Saul, porque não é que ele se achava rebelde, né? Na cabeça dele, ele estava se achando estratégico. Porque a ordem do Senhor foi clara: elimine todos. Mas ele foi estratégico. Na cabeça dele, ele estava sendo estratégico. Vou eliminar aquele que não presta e vou poupar aquilo que é bom. Vou poupar os bois gordos, os novilhos, as ovelhas. E aí o problema é que quando o homem, quando ele se sente capaz demais, a gente começa a pensar demais e desviar daquilo que o Senhor tinha nos ordenado, nos dito. A gente começa a negociar com Deus, né? Saul, ele decidiu que era bom preservar. E nisso, a desobediência, é tipo quando eu dou um passo de julgar aquilo que Deus disse. Saul, na cabeça dele, ele poderia utilizar aquilo que era bom para outra coisa, mas não foi essa a ordem do Senhor. E toda desobediência nasce primeiramente na nossa mente. Quando se a gente for ver lá a situação do Éden, quando a cobra está tentando Eva, ela vai, oferece, pergunta, e ali na cabeça de Eva, será que realmente é proibido? Será que Deus não quer que eu seja feliz, né? A mente, ela começa a flertar com a ideia de desobedecer. E eu me pego pensando exatamente isso que foi o que passava na cabeça de Saul, né? Será que é realmente necessário matar todos os bois? Será que é realmente necessário matar todas as ovelhas? Será que eu não posso distribuir para os meus soldados depois? O que é que eles vão achar disso? Mas aí foi o primeiro erro de Saul. Quando ele começou a relativizar aquela ordem, e naquilo dele relativizar, ele diminuiu a importância daquela ordem.
ele justificou, ele tentou justificar aquilo. E aí foi quando a gente vê a primeira falha de Saul. E eu até coloquei um ponto aqui: desobedecer é tentar ser senhor daquilo que Deus quer e tem que governar. Quando a gente desobedece uma ordem clara do Senhor, como Saul recebeu, nós corremos o risco de nos colocar como próprios deuses da nossa vida, achando que aquilo que nós decidimos fazer, prosseguir, é muito melhor do que a ordem dada do nosso Deus. Então, desobedecer é tentar ser senhor daquilo que Deus quer e tem que governar. Volta aí para o texto, versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para o Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que eu escuto? Saul, ele fez quase tudo certo. Ele obedeceu quase que por completo. Mas a questão que no reino do Senhor, o quase, ele não é suficiente. O quase, ele não é aceitável pelo nosso Deus. Saul, ele achou que ali seria suficiente. Tanto é que quando ele responde a Samuel, ele responde de forma muito tranquila: opa, Samuel, tudo bom, Samuel? Segui as ordens do Senhor. Ele fala com toda certeza. Então, na cabeça dele, ele tinha acertado. Só que não é bem isso que acontece. Perdão, acho que eu falei Saul, não foi meus irmãos, que eu troquei Samuel e Saul, mas enfim, deu para entender. Aí então Samuel, quando ele chega perto de Saul, ele pergunta, né? Que balido de ovelhas é esse? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E aí ele fala que cumpriu a ordem. Mas essa obediência parcial, que não foi uma obediência completa, não foi uma obediência total, essa obediência parcial, onde ele decidiu aqui: não, eu só vou obedecer até aqui. Nisso a gente vê um coração dividido de Saul, dividido entre fazer a sua própria vontade e fazer aquilo que o Senhor o disse para fazer, né? E na palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores. Nesse contexto em que esse versículo é falado, fala do dinheiro e do Senhor e do dinheiro, de Deus e Mamon. Mas a gente pode trazer para essa situação de Saul, porque como Saul estava dividido entre servir a dois senhores, o Senhor Deus e a própria vontade dele. Então, Saul, ele estava dividido. E essa obediência foi uma obediência parcial. Eu até listei ali que obedecer, nós podemos obedecer por dois tipos. Nós podemos obedecer por performance, uma obediência por performance, que é aquilo que a gente obedece, mas para que as pessoas ao nosso redor vejam. Não é uma obediência, é uma obediência para aliviar a culpa. É uma obediência para comprar bênçãos de Deus. E tem a obediência por entrega. É a entrega. É quando nós confiamos no Senhor, o qual servimos. Confiamos no Senhor, que nós cremos nele, que Ele é poderoso, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos guarda. E nós o obedecemos. E nós o entregamos tudo. Então, tem esses dois tipos de obediência. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, muitas vezes sem entender o caminho. Era melhor se Saul tivesse dito: poxa, não entendi, porque até os bois bons eu vou ter que matar. Mas era para Saul ter feito, mesmo sem entender. E isso vai muito da nossa realidade. Muitas vezes o Senhor nos manda fazer coisas que nós não entendemos, meus irmãos.
nós não compreendemos, mas nós sabemos quem Ele é. Então nós escolhemos obedecer por amor. O Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E todo pai quer que o seu filho o obedeça. Assim é o Senhor conosco. Não é uma obediência para colocar obstáculos, nos punir de algo. Não, é uma obediência para cuidar de nós. É uma obediência para nos dar o caminho qual nós merecemos, o caminho qual Ele nos deixou para nós seguirmos. Então, assim, obediência ao Senhor é necessário que seja uma obediência completa, não obediência parcial, não algo para nós questionarmos. E aí, então, Saul, ele tentou agradar a Deus e ao mesmo tempo satisfazer a sua própria vontade. E agora nós vamos para uma parte mais forte e confrontadora do texto, que é aí no versículo 15. Vamos lá. Respondeu Saul, versículo 15, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, diga-me. Vamos pular aí para o versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. E aí está a melhor resposta de Samuel. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Deus, ele não aceita sacrifícios que nascem de desobediência. Saul, ele diz, guardei para sacrificar ao Senhor. Ele tenta espiritualizar a própria falha dele. Ele tenta levar como certo o próprio erro dele. E aí eu deixei salvo aqui Isaías 11, 13, que diz assim, você não precisa abrir. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença? Quem lhes pediu que o pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Provérbios 21, 3 vai dizer, praticar a justiça é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Deus aqui em Isaías, ele está rejeitando festas, ofertas, cultos, sacrifícios, quando o coração está desalinhado com aquilo que ele diz, quando o coração está em iniquidade. A última frase aqui do versículo 13 de Isaías é, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Deus, ele não vai aceitar um sacrifício que é derivado de uma desobediência. Não. Ele condena tudo isso. Primeiramente que já foi um erro Saul desobedecer. E aí ele tentou espiritualizar a sua falha, dizendo, não, foi separado para oferecermos como sacrifício ao Senhor. E aí, como é que Deus iria aceitar isso? Primeiramente pelo primeiro erro, e daí que veio um provável sacrifício derivado dessa desobediência. E na resposta que Saul dá a Samuel depois, a gente vai entender que a desobediência, ela é prova de temor. Saul, ele temia mais aos homens, ele temia mais aos seus soldados do que ao próprio Deus. Quando Samuel, ele questiona, aí Saul, ele vai e responde assim no versículo 24 de 1 Samuel 15.
Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Nós precisamos obedecer a Deus mesmo quando ninguém concorda. Nós precisamos, quando nós temos a certeza de que Deus falou conosco, quando nós temos isso em nosso espírito, essa certeza de que o Senhor falou conosco, Ele nos manda algo, e pessoas que não estão alinhadas com o Senhor começam a questionar ou a querer interferir naquilo que nós vamos fazer, que aquilo que o Senhor nos orientou, nós não devemos temer o que essas pessoas vão falar. Saul, ele temeu mais aos homens do que ao Senhor. Então, quando de repente nós nos pegarmos sendo orientados por Deus a fazermos algo, e alguém que está ao nosso redor não concordar ou querer interferir, querer nos atrapalhar dos planos do Senhor, você vai falar com toda a certeza do seu coração. Eu vou dizer: eu farei aquilo que o Senhor meu Deus mandou, mesmo se eu não entender, mesmo se eu não compreender, mesmo que eu perca amizades, mesmo que o mundo se vire contra mim. Afinal, o que não é o cristianismo, né? O que não é nós vivermos nesse mundo, é desse jeito, é correr contra o mundo, é correr de lados opostos. Então, que a gente venha sempre priorizar a vontade do Senhor das nossas vidas. E aí, em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Saul, ele teve em sua mente ali a sua própria estratégia e utilizou ali aqueles homens, né, o temor que ele tinha daqueles homens para não fazer a vontade do Senhor. Então, antes de obedecer aos homens, que a gente venha primeiramente obedecer ao Senhor. Jeremias 7 diz assim, versículo 21. Se a mídia puder colocar aí. Jeremias 7, profeta Jeremias, versículo 21 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne em vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Saul, ele perdeu o reino não por um erro isolado, mas foi por um padrão, uma sequência de situações de desobediência, de insegurança, de temor aos homens em detrimento do Senhor. E esse padrão comportamental de Saul, ele se manifestou através de várias atitudes. Nós conseguimos ver um coração insubmisso em Saul. E aí, depois de pouco mais de 1000 anos depois dessa história de Saul, veio o nosso maior exemplo de obediência, que é Cristo Jesus. O nosso maior exemplo de obediência, ele mesmo disse que não desceu do céu para fazer a sua vontade, mas que ele veio para fazer a vontade daquele que lhe enviou. E aí eu vou pedir que você abra Hebreus capítulo 5. Perdão, Filipenses 2. Filipenses 2. Enquanto você vai abrindo aí Filipenses 2, eu vou ler aqui Hebreus 5, que diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu a essa experiência humana de sofrimento para vivenciar a obediência a Deus, para vivenciar essa obediência na prática.
esse processo o aperfeiçoou como sumo sacerdote. E através disso, nós seguimos o seu exemplo e nós obedecemos a Deus. Filipenses 2, a partir do versículo 5, para você que já abriu, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu quero que você entenda que nessa noite o nosso foco não é Saul. Não é a falha de Saul, não é onde Saul errou. Apesar de nós levarmos isso como um aprendizado, mas o foco dessa noite é o próprio Cristo, o nosso maior exemplo de obediência. Obedeceu, ele só obedeceu, foi fiel até a morte. E nessa noite, já finalizando, eu queria que você se perguntasse aí no seu lugar: Deus, aonde é que eu tenho te desobedecido? Qual foi aquilo que o Senhor falou comigo que eu não cumpri, que eu não fiz? Aonde eu tenho falhado? Aonde é que eu não tenho te escutado? Será que eu estou com os meus ouvidos fechados, Jesus? Será que o meu coração está incrédulo, fechado para não ouvir a tua palavra, não entender? Ou será que eu tenho ouvido e não tenho praticado, por de repente temor aos homens, quando nós devemos temer somente ao Senhor? Se pergunta aí no seu lugar: onde é que você tem falhado? Se você tem falhado, Deus, Ele, entenda uma coisa, meus irmãos, Deus, Ele não nos chama para entender tudo, para compreender tudo, mas para obedecer hoje, para obedecer aquilo que Ele nos mandou fazer hoje, porque a obediência, ela carrega uma semente para o futuro. Então, obedeça hoje. Onde é que Deus tem falado que você de repente não tem entendido, ou tem entendido, mas não tem praticado? Que nível de obediência Ele te chama hoje? Senhor, eu estou aqui e eu oro pela minha vida primeiramente, oro pela vida dos meus irmãos. Que nessa noite Teu Espírito Santo venha nos mostrar aonde nós temos falhado, Senhor. Será que nós temos ouvido, mas apenas ouvir não é o suficiente? Será que nós temos praticado a obediência de forma parcial? Somente aquilo que nos convém, somente aquilo que é confortável para nós. Nessa noite de consagração, primeira noite de consagração, é o momento de você fazer uma autoavaliação. Aonde é, Senhor? Aonde é? Nos mostre, Espírito Santo. Nós vamos cantar um louvor agora. E eu vou pedir que você mantenha os seus olhos fechados, que você mantenha em oração. Talvez você não conheça esse louvor, mas que se o Espírito Santo lhe direcionar nesse momento, faça desse louvor a sua oração. Não me deixe
Se você não for, não me deixe estar. Se não estiver, não me deixe ter. Se não me tiver, se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer. Se você puder repetir isso, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, sim, Senhor, um coração pra te obedecer, mesmo sem entender. Formosos pés, Senhor, e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir. Sim, Senhor, nós fazemos dessa canção a nossa oração nessa noite, Pai. Nós queremos seguir o exemplo de Cristo, que obedeceu, que foi fiel até o fim. Ah, Jesus, na nossa vida nós não precisamos entender
tudo. Não queremos, mas nós queremos te obedecer por amor, porque nós confiamos em Ti. Nós queremos permanecer, Senhor, até o fim, fiéis até o fim, como igreja, como a noiva apaixonada que persevera até o fim, Senhor. Ah, como nós queremos que, quando o grande dia do Senhor chegar, quando nós nos aproximarmos, quando o Senhor Jesus nos chamar, e o Senhor nos olhar com um olhar de alegria, satisfeitos, e olhar para nós e dizer: você foi obediente, servo bom e fiel, que permaneceu até o fim. Entre, deleite-se no Senhor. Ah, Jesus, como nós queremos ouvir isso, Pai. Então nessa noite nós alinhamos o nosso coração, Pai, com a Tua vontade, porque nós não queremos dar um passo sequer sem que seja o Senhor nos dizendo para dar. Nós não queremos amar aquilo que o Senhor não ama. Nós não queremos sonhar aquilo que o Senhor não planejou para nós. Mas nós queremos amar como o Senhor ama. Nós queremos trilhar o caminho que o Senhor traçou para nós. Ah, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus.